Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha. Aqui comigo, nosso amigo Robson Júnior. E o nosso bate-papo de hoje, Robson, é com o deputado federal Márcio Gerri, que é vice-líder do PCdoB na Câmara Federal. Ele já está conosco, inclusive, e nós damos boas-vindas ao deputado Márcio Gerri. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, bom dia, John, bom dia, Robson. Prazer participar com vocês aqui do Resenha. Bom, a gente começa aqui um diálogo bem franco, aberto, né? A gente começa logo perguntando o senhor como é vice-líder do PCdoB, partido que faz oposição ao governo Bolsonaro, tem feito várias críticas pontuais ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele pergunta, tem algo de positivo na sua avaliação do atual governo? O governo Bolsonaro é recordista mundial. É o governo de agenda mais negativa que já tivemos notícia em nosso país. Um governo que se esmera em sequenciar problemas, né, em ter irresponsabilidade com a atitude de governar, em ter uma distância abissal, gigantesca entre o que é a instituição Presidência da República e a agenda cotidiana do presidente da República. Basta ver como exemplo o que acontece agora na pandemia. O Brasil sofrendo muito com a pandemia, estamos nos aproximando de 80 mil mortes, e não há do presidente da República sequer uma palavra de condolência. O que dizer, então, da absoluta negligência dele com atitudes concretas, diárias, que se reclama de um presidente da República que ele se nega a fazer por muitas razões. Então, eu não, infelizmente, mas muito infelizmente mesmo, não consigo enxergar ponto positivo algum do governo Bolsonaro. É uma tragédia que se abateu sobre o Brasil, que com fé em Deus, brevemente... Estou vendo aqui que você tem um projeto de lei que disponibiliza o fornecimento de banda larga para o pessoal do 9º período, ensino médio, professores, enfim, numa época em que nós estamos cada vez mais utilizando banda larga, essa própria pandemia fez para isso. Queria que você falasse mais sobre esse projeto, e eu sou de uma geração que assistiu aulas no SEMA, ainda aquele sistema EAD, que já não se usava o termo EAD, mas a gente utilizava. Nesses tempos agora, em que há uma necessidade de internet, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto. Antes de responder, fazer uma referência aqui de homenagem ao antigo SEMA, uma experiência educacional em nosso estado de inovação tecnológica muito grande, e que muitos não sabem, Robson Júnior, começou na minha querida Colinas. A origem primeira do SEMA é exatamente o CINEC, Centro Integrado de Educação de Colinas, liderado pelo professor José Manuel de Macedo Costa e pelo Antônio Luiz de Macedo Costa. Eles, então, depois de uma série de fatos que inviabilizaram a continuidade do CINEC tal como era, vieram para São Luís e foram pioneiros na condição do SEMA, um registro histórico, à guisa aí da sua lembrança ao SEMA. Sobre o projeto de lei, ele visa exatamente assegurar recursos de um fundo específico, né, que é um fundo que tem recursos, né, das telecomunicações, e que podem ser utilizados para prover internet banda larga para estudantes e para professores da rede pública. É fundamental nesse momento por uma razão simples. Se nós temos problemas com aulas presenciais, se nós estamos por contingência da pandemia, tendo que fazer aulas virtuais, nessas plataformas digitais, nós temos que assegurar condições para que isso ocorra de forma eficiente. E nós temos um déficit no país muito grande de cobertura de internet banda larga. Então, nós apresentamos um projeto de lei, há outros projetos de lei que serão certamente apensados a este ou apensados a outros, mas com o mesmo objetivo, de que a gente consiga assegurar internet banda larga para estudantes e professores do nono ano do ensino fundamental e de todo o ensino médio. Veja que isso aí tem um alcance para agora, durante a pandemia, e que fique como um legado para sempre no aprimoramento da educação do nosso país. Deputado, antes da pandemia se falava aí da possibilidade de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Veio a pandemia, claro, no momento certo para discutir isso, mas eu creio que depois volte aí a retomar as discussões, seja retomada as discussões. Mas, atrelado a essa questão do impeachment, eu observo hoje que nós temos os partidos da frente de esquerda, não é? Do campo democrático, popular, progressista, e inclusive com alguns movimentos importantes, como o Ginásio para a Democracia. No começo o PT ficou um pouquinho longe, ficou um pouquinho distanciado, hoje ele já começa a ficar, né, mais próximo desse grupo.
Eu queria saber o seguinte, como que está a oposição hoje, esse movimento de esquerda, esses partidos? Há uma união relacionada à questão da defesa da democracia, ou ainda a divergência, como é que o senhor entende, já que faz parte do PCdoB, que é um partido aí que comanda, né, na verdade, que está à frente aí desses movimentos? Houve no passado recente do Brasil um impeachment sem crime de responsabilidade, que foi o impeachment da presidente Dilma. Não cometeu crime algum e sofreu o processo de impeachment, um impeachment eminentemente político, como muitos, inclusive, admitiram. O que se tem agora é diferente, é um presidente da República que todos os dias praticamente comete crime de responsabilidade, inclusive crime de responsabilidade com a saúde pública. Nós temos hoje já dezenas de pedidos de impeachment do Bolsonaro protocolados na mesa da Câmara dos Deputados. Nós temos uma situação muito adversa para fazer esse debate no país hoje por conta da pandemia. Não podemos fazer aglomerações, não estamos, os deputados e senadores presentes no Congresso Nacional, o que atrapalha, mas não tira a oportunidade, a atualidade, a necessidade de nós colocarmos na pauta, na ordem do dia do Brasil, o pedido de impeachment do presidente da República por crime de responsabilidade. Como eu disse já nesta entrevista, neste bate-papo, o presidente Bolsonaro, ele guarda uma distância muito grande da instituição presidência da República. Do mesmo modo que ele, quando era militar do Exército, desonrou a farda, e por essa razão ele foi afastado do Exército brasileiro, agora, todos os dias, ele desonra a presidência da República e, por esta razão, deve também ser afastado. Existe um fundo de 21,8 bilhões para recursos que vem para ser aplicado exatamente em expansão da telefonia por parte da Anatel. Isso tudo está relacionado aí nessa tour. Eu estou insistindo nisso porque, inclusive, em alguns estados, eu acho que São Paulo está acontecendo isso, fala assim, um quarto ano, aquelas pessoas que não conseguem agora continuar os estudos, que vão atrasar um pouco para o ano que vem. Eu continuo insistindo, que fundo é esse e qual é, no caso, já que você é nosso representante ali, como é que outros representantes de outros estados também estão trabalhando isso junto ao governo, para utilizar esse fundo, já que ele existe. Eu estou falando ainda na utilização da banda larga. Quando é que vai se poder utilizar esse fundo? Nós temos recursos orçamentários retidos neste fundo que podem muito bem e rapidamente serem utilizados. Esta é uma possibilidade que nós temos, né, no setor de telecomunicações do nosso país. Então, a possibilidade, existe no Brasil, Robson, Júlio, espectadores, um atraso muito grande em relação ao desenvolvimento do suporte de internet no país, da universalização da internet. A internet oferece plataformas fundamentais para todos os processos sociais hoje, dos políticos, que estamos vendo agora, por exemplo, realizarmos sessões virtuais do Parlamento Brasileiro, só para dar um exemplo, até algo fundamental, estratégico, que é o processo educacional. Então, essa lembrança de utilizar recursos que já são pré-existentes para destinação, a ampliação da tecnologia de comunicação no país, na internet de banda larga, para o fim específico de provimento de condições de utilização por professores e alunos, ela é muito importante. E é como eu disse, quer dizer, tem uma importância para agora, para romper esse distanciamento e essa dificuldade de manter regularmente o processo educacional, como também para o futuro, para aperfeiçoar o nosso processo educacional. Então, ela é uma medida, uma proposta que tem chamado muito a atenção por duas razões, porque ela conjuga, ao mesmo tempo, simplicidade e absoluta oportunidade, ou seja, é uma coisa que é muito simples, que depende apenas de vontade política da União, do governo brasileiro, entendido também como esforço do Congresso Nacional, para que a gente possa assegurar essas condições de maneira rápida, porque nós temos suporte tecnológico para, em curto prazo, com os investimentos para os quais há recursos disponíveis, fazermos chegar a toda a rede pública brasileira, internet banda larga. O governador Flávio Dino tem sido pauta, né, praticamente diária, dos veículos nacionais. Essa semana, saiu uma notícia no jornal o Globo da possibilidade, né, o próprio governador da entrevista disse da possibilidade de fusão, incorporação do PCdoB com o PSB em 2022. O senhor, que é dirigente nacional do PCdoB, presidente do partido aqui no Maranhão, o senhor acha que é viável essa possibilidade de união, de fusão
entre PCdoB e PSB, mais na frente, claro, depois das eleições deste ano. E isso seria importante para uma futura candidatura do governador Flávio Dino à presidência da República? Primeiro, assim, que o governador Flávio Dino fez essa afirmação no contexto de uma avaliação acerca dos cenários possíveis pós-2020. E um dos cenários possíveis pós-2020 é uma reorganização do espectro partidário brasileiro, o que inclui, inclusive, os partidos do campo da esquerda. Inclui a possibilidade do nosso partido, PCdoB. Então, não está sentenciado, não está dito, não está colocado como objetivo que seja a fusão de PCdoB e PSB. Ele colocou como um exemplo de possibilidades daquilo que pode derivar a partir do processo eleitoral de 2020. O certo é que, passado 2020, com a primeira experiência de eleição sem coligação proporcional, muito do quadro partidário de agora vai se redesenhar. Se somem a isso o esforço que há hoje para que nós constituamos uma frente ampla em nosso país para assegurar em 2022 palanque ou palanques democráticos comprometidos com a democracia, com a Constituição do nosso país e também com a preservação do direito dos trabalhadores e com um projeto nacional de desenvolvimento. Tudo isso junto faz com que se especule sobre muitas possibilidades. É nesse contexto, portanto, bastante amplo que o governador Flávio Dino fez, a título de exemplo, a referência a uma possibilidade do PCdoB, PSB, mas que foi tão somente como exercício de um exemplo acerca de possibilidades que se criarão a partir de 2020. Muita gente defende que se o governador Flávio Dino quiser ser presidente da República, ele deve sair do PCdoB e se filiar a outro partido, né, até de maior envergadura na avaliação de alguns analistas, né? O senhor entende isso? O senhor acha que o governador Flávio Dino teria uma outra legenda, até para ganhar um suporte maior, envergadura maior, uma estrutura maior, para ser candidato a presidente da República? Eu ouvi de muita gente a dizer que o Flávio Dino, nosso governador, não seria governador do Maranhão em 2014 pelo PCdoB. E ele foi eleito governador pelo PCdoB. Muita gente também disse que ele não seria reeleito pelo PCdoB. E ele foi reeleito pelo PCdoB. Então, esse é um debate que nós precisamos fazer, mas sem ignorar o dado de realidade, né? Num estado com as características do Maranhão, nós conseguimos ganhar eleições com o PCdoB no estado do Maranhão 2 vezes, em 2014 e 2018. Então, não está decretado que não possamos ganhar uma eleição nacional. Agora, claro, o cenário nacional é mais complexo. Nós temos partidos políticos também muito sedimentados na vida política nacional, partidos políticos do nosso campo muito melhor estruturados que o PCdoB, com bancadas maiores, enfim. Mas, ao mesmo tempo, nós temos possibilidades institucionais de fazermos mudanças. Quem sabe, por exemplo, no adotado Brasil, o exemplo exitoso do Uruguai, o exemplo exitoso de Portugal, pegando o exemplo da América do Sul e o exemplo da Europa. Então, há muitas formas de arranjos partidários possíveis, institucionais, que nós precisamos superar 2020 e desenhar qual é o cenário para 2022. Um fato muito importante disso tudo, contudo, John, é a lembrança recorrente do nome do governador do Maranhão, nosso companheiro Flávio Dino, como potencial pré-candidato a presidente da República, o que faz com que se reconheça nele as qualidades que se espera de um candidato a presidente da República, o que, neste caso, o nosso governador Flávio Dino tem de sobra. Rápido intervalo e volto daqui a pouco, conversando com o deputado federal Márcio Gerri. Só um instante. Estamos de volta com o programa Resenha. A gente continua batendo um papo com o deputado federal Márcio Gerri. Robson, hoje você vai abrir o segundo bloco. Nós temos hoje 35%, salvo engano, da população brasileira que não recebe água potável. Isso passa por esgoto, tratamento. Eu queria, inclusive, deputado, que você colocasse para a gente, para explicar o que aconteceu, o que definiu. Houve alguns vetos de alguns artigos, que você colocasse para a gente o que exatamente acontece nessa previsão e qual é também o seu ponto de vista em relação a esse marco. Em primeiro lugar, nós temos um déficit muito grande de saneamento no nosso país. Nós somos um país com uma dificuldade muito grande com essas políticas de saneamento. Nós não chegamos sequer a prover abastecimento de água universal para todos os brasileiros e brasileiras. Isso é um fato concreto. Agora,
Não quer dizer que, deste fato, nós possamos ter a conclusão de que, simplesmente entregando para a iniciativa privada, a gente vai resolver essa situação. Eu duvido que alguma empresa vai querer colocar sistema de abastecimento de água, por exemplo, fornecimento de água é essencial, água, onde ele não vislumbre a possibilidade de lucros. Então, tem coisas que só podem acontecer com a mediação e com a participação de algo chamado Estado. Não é o Estado do Maranhão, é o Estado tomado como município, como Estado, como União, o ente Estado. Então, é muito importante fazer um debate honesto acerca disso. Segundo lugar, se esse negócio fosse tão simples e bom assim, a Europa não estaria hoje quase toda revendo seus processos de privatização. Na Europa, o que ocorre hoje é uma reestatização do sistema de saneamento, para exatamente assegurar a garantia daquilo que eu falei na primeira parte, ou seja, o provimento do sistema de esgotamento, do sistema de tratamento, do sistema de fornecimento de água. Terceiro ponto, o que o presidente da República fez, o Bolsonaro, foi vetar pontos importantes do marco legal, especialmente o artigo 16, que organizava, a partir de um amplo debate nacional, realizado na Câmara, realizado no Senado, na sociedade brasileira, organizava uma espécie de um sistema de transição, né, em que você não pulava de uma coisa radicalmente para outra, mas que você permite a cooperação do Estado e da iniciativa privada para assegurar aquilo que é importante, que é assegurar saúde e água para todo o povo brasileiro. Então, a concepção que o Bolsonaro está adotando é uma concepção sem menor resolutividade de médio e longo prazo. Ela é predatória de um sistema, ela não tem a virtude alguma no sentido de atingir o objetivo, qual seja, nós temos uma política de saneamento que realmente atenda ao povo brasileiro e que supere com rapidez necessária esses déficits que nós temos hoje. Nós estamos aguardando uma convocação do Congresso Nacional exatamente para que nós possamos derrubar os vetos do presidente da República, muito especialmente ao artigo 16, para que nós não tenhamos como um ato unilateral, rápido, o aniquilamento das companhias estaduais, algumas delas plenamente viáveis, né, como já se mostrou nos estudos que subsidiaram os debates na Câmara e no Senado. Mas vamos focar agora aqui um pouquinho na política local. O PCdoB, essa parte, tem um pré-candidato, que é o deputado federal licenciado Rubens Pereira Júnior. Hoje as pesquisas mostram que o Rubens ainda está um pouquinho longe dos demais candidatos, e até alvo de críticas em relação a isso, porque o PCdoB escolheu um candidato que ainda não subiu nas pesquisas. Mas a gente sabe que você conhece bem, você acompanha a política e se há muito tempo, participou de várias eleições e sabe que isso aí não é um fator determinante, né? Tem várias condicionantes e variáveis relacionadas a candidaturas. Por exemplo, o próprio Edivaldo, as pesquisas sempre ficou um pouquinho atrás, depois se cresceu. A própria Elisiane Gama, que estava na frente, depois não ganhou. Queria que você avaliasse um pouquinho relacionado à candidatura do Rubens Júnior. Você acha que, ao contrário das críticas, tem condição de crescer, tem condição de segundo turno e vencer as eleições aqui em São Luís? Olha, nós temos, em primeiro lugar, um respeito muito grande por todos os pré-candidatos que integram o campo de alianças liderado pelo governador Flávio Dino. E é importante sublinhar algo que mostra um pouco dessa grande mudança política que o governador Flávio Dino lidera no Maranhão. Não tem caciquismo, não tem coronelismo. O governador Flávio Dino tem 65% de aprovação, por exemplo, em São Luís. O governador Flávio Dino foi fundamental para a eleição do Edivaldo Júnior em 2012. O governador Flávio Dino ganhou a eleição em São Luís em 2014. O governador Flávio Dino foi fundamental no segundo turno de 2016 para a reeleição do prefeito Edivaldo Júnior. O governador Flávio Dino ganhou de novo a eleição em primeiro turno em 2018. Então, por tudo isso, de repente, o governador Flávio Dino poderia pegar e impor, indicar um candidato seu para o povo de São Luís. Ele não faz isso porque respeita esse processo de republicanização, de oxigenação, de geração de oportunidades na política maranhense e na política de São Luís. Então, nós temos hoje um momento muito bonito, muitos bons candidatos que estão alinhados no plano estadual com a liderança do governador Flávio Dino e que, mesmo assim, vão fazer uma disputa democrática do voto em São Luís. Então, é preciso saudar esse momento
um momento importante da vida política de São Luís. Quanto à questão do candidato Rubens Pereira Júnior, em primeiro lugar, é um excelente candidato. Tem todos os atributos políticos, atributos pessoais, uma pessoa decente, honrada, um companheiro que está conosco desde as primeiras eleições do nosso governador Flávio Dino, portanto, tem todas as condições de bem representar o PCdoB na eleição de São Luís. O PCdoB disputou em 2008, foi para o segundo turno, o PCdoB apoiou o prefeito Edivaldo Júnior em 2012, elegendo 2 vereadores. O PCdoB apoiou de novo a reeleição de Edivaldo Júnior em 2016, elegendo vereadores, 3 naquela ocasião, e também indicando o vice do prefeito Edivaldo Júnior. Ora, o processo do partido, enquanto partido, também não é recente em São Luís. Então, nada mais justo do que o partido também se colocar para a disputa, respeitando os demais partidos, os demais candidatos, mas dizendo a São Luís, olha, no meio desses candidatos todos aqui, nós temos um também do nosso partido, que tem biografia, que tem trajetória, que tem capacidade de gestão, que tem, portanto, todas as condições de ser um grande prefeito. Ele tem pouco ponto de intenção de votos agora? Tem. Outras campanhas, tantas que eu participei, também tiveram, e ao fim lograram êxito e venceram. Eu tenho muita confiança de que nós temos o que dizer para São Luís. O nosso pré-candidato, Rubens Júnior, tem muita capacidade para dizer bem isto ao povo de São Luís, e eu tenho certeza que haverá uma identidade, um crescimento da pré-candidatura, e nós ofereceremos a São Luís uma excelente alternativa para dar prosseguimento e amplificar, ampliar, aperfeiçoar o trabalho exitoso até aqui realizado pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior. O Rubens é o candidato do PCdoB, que é o partido do governador Flávio Dino. Como será o comportamento do governador aqui na capital maranhense? No primeiro turno ele já pode, aí, por exemplo, vamos dar uma situação hipotética. O Rubens está perto das eleições e o Rubens ainda não conseguiu crescer o esperado. Hoje está perto, por exemplo, na 3ª colocação, e está perto aí de ir para o 2º lugar, mais ou menos. E aí o governador tem a chance de entrar na eleição para ajudar o Rubens. Ele entraria logo no primeiro turno ou deixaria apenas para o 2º turno aí, caso fosse um candidato da base do governo e um outro que fosse de oposição? O governador Flávio Dino tem uma posição já manifestada muito clara acerca disso, tal como teve em 2016. Ele não vai se manifestar neste pleito no primeiro turno. Nós do PCdoB, eu sou presidente estadual do PCdoB, o vice-prefeito Júlio Pinheiro é o presidente municipal, e nós temos plena consciência de que não teremos o governador Flávio Dino no apoio ao nosso candidato, mesmo sendo ele filiado ao nosso partido e dirigente do nosso partido, porque isso é a expressão concreta do respeito que nós temos pelo nosso campo de alianças. Não seria justo, neste momento, politicamente, o governador Flávio Dino abraçar uma candidatura, ignorando o fato de que ele tem outros nomes na disputa que também integram a sua base de sustentação, a sua base de apoio. Então, nós não alimentamos esta expectativa, nós temos o planejamento organizado com base no fato de que nós não teremos o governador Flávio Dino, infelizmente, nesse momento do primeiro turno, já que ele vai respeitar rigorosamente os compromissos com todos os partidos e pré-candidatos que integram a base de apoio dele. Segundo turno é outra história, nós vamos com o PCdoB, com os partidos aliados, nós estamos buscando uma composição muito boa, já temos o apoio do DC, temos o apoio do Cidadania, temos o apoio do Progressistas, estamos debatendo muito fortemente para ter o apoio do Partido dos Trabalhadores. Vamos marchar com nossa chapa de vereadores, de pré-candidatos e pré-candidatas, é uma chapa muito vigorosa, muito forte, e como eu disse há pouco, juntando nossa chapa, os nossos partidos e as qualidades do nosso pré-candidato a prefeito, Rubens Júnior, nós temos muita convicção de que chegaremos ao 2º turno. E aí sim debateremos com o governador Flávio Dino acerca do apoiamento para que nós possamos vencer as eleições. Isto se não estivermos no 2º turno com 2 candidatos da base de apoio ao governador Flávio Dino, que também é muito possível. Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, Neto Evangelista do Democratas, o governador não entraria. Mas, falando... Eu acho que para te adiantar aqui, John, eu próprio, como presidente estadual, pediria, com todo respeito ao governador Flávio Dino, que não entrasse, que sendo mesmo PCdoB versus DEM
mas ambos muito integrados aqui no Maranhão à base do governador Flávio Dino, nós não iríamos criar esse constrangimento jamais a ele, de modo que a disputa ficaria mesmo entre o Rubem Júnior e o Neto Evangelista. Se for este o caso, né? Claro. É o exemplo que tu citaste. Prefeito Edivaldo Holanda Júnior, a gente sabe do bom relacionamento do prefeito com Vossa Excelência, com o governador Flávio Dino, mas ele está no PDT, que é um partido que hoje apoia o Neto Evangelista. Mas como é que estão essas conversações? Muito se fala que o prefeito pode até apoiar a candidatura do PCdoB e do Rubem Júnior. Como é que está esse diálogo com o prefeito Edivaldo? O prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que é uma pessoa muito honrada, muito correta, é um prefeito ético, é um prefeito muito esforçado, muito trabalhador, atravessou um momento de muitas dificuldades, o Brasil com muitas dificuldades, estabeleceu uma relação de parcerias de muitos resultados bons com o governador Flávio Dino. Então é uma pessoa que merece toda a total consideração e respeito. Então ele vai sair da prefeitura ao fim de 8 anos de maneira honrada, de maneira a dizer e a receber do povo de São Luís, eu acho, os aplausos pelo que fez. Nós temos uma relação muito boa com o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Agora, eu observo e acho que ele está muito empenhado e acho que ele tem razão em realizar esse plano de obras que ele está realizando em São Luís, em investir muito na recuperação da malha viária da cidade, em recuperar feiras e mercados, em fazer investimentos na saúde. Então, acho que o prefeito Edivaldo está muito focado, 100% focado na gestão. E é por isso que eu compreendo, como companheiro, como amigo, que ele não esteja se manifestando sobre o processo eleitoral. O próprio Edivaldo também tem uma circunstância que é igual ao do governador Flávio Dino. O governador Flávio Dino tem uma base ampla. O prefeito Edivaldo também tem uma base ampla. O PCdoB é da base do Edivaldo e tem um pré-candidato a prefeito. O Edivaldo é do PDT, cujo partido PDT apoia o pré-candidato do DEM, o Neto Evangelista. O nosso prefeito Edivaldo teve o apoio na eleição de 2016 do PSB no segundo turno, na verdade do agora candidato do PSB, Bira do Pindaré. Então ele também tem um arco de alianças que eu acho que ele está pensando também, apenas acho isso, de também preservar e respeitar esse arco de alianças amplo que ele tem. Mas, sobretudo, enxergo, olho todos os dias o empenho muito grande do prefeito Edivaldo em realizar essas ações muito importantes para São Luís, como ele vem realizando com esses programas que eu mencionei. Márcio, a gente agradece a participação aqui no Resenha, foi um prazer, uma conversa muito proveitosa, esclarecedora. Robson, a gente volta aí no próximo fim de semana e o Resenha fica por aqui. Nós desejamos um ótimo fim de semana para você e até o próximo sábado. Tchau.